Stephanie, todas as palavras são suas para você se apresentar, dizer olá pro pessoal de início, mas eu já quero emendar a primeira pergunta para você cair que nem num tobogã, já começar respondendo e a gente começar a conversa. Que é o seguinte: para você, qual seria a vantagem ou as vantagens de ser poeta? E claro que não vale aquela vantagem que a gente já conhece, que é não precisar declarar no imposto de renda. Mas qual seria? Olha, eu acho que a vantagem de ser poeta é não ter que dar muita satisfação. Eu boto na conta da poesia. Mas assim, é engraçado que eu falo isso às vezes. As pessoas me procuraram muito durante a pandemia para falar assim: Stephanie, você podia dar um depoimento, indicar uns livros para as pessoas lerem nesse momento tão terrível, gravar um videozinho e falar por que ler poesia agora? E eu falava: não, gente, porque agora é um momento tão terrível quanto qualquer outro para ler poesia. A gente lê poesia porque isso nos dá sentido de possibilidade. Sei lá, num dia que você acorda triste, você lê poesia para melhorar um dia ruim, você lê poesia para te dar linguagem, para lidar com sentimentos e experiências que você ainda não organizou. Você lê poesia para te fazer rir. Então eu acho que a vantagem de ser poeta é ter esse tipo de relação com a poesia. E meter os loucos de vez em quando. Tem uma coisa no imaginário que é pensar uma pessoa com uma tiara de flor na cabeça e com um cestinho de palavra, né? Você já, em algum momento, você chegou a acreditar nessa ideia? Você chegou a achar que ser poeta era isso? Não. Eu, assim, quando eu tinha uma ideia equivocada da poesia, a minha imagem era, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, muito sério, escrevendo sobre a morte, sabe? É engraçado, agora você falou isso, eu lembrei. Recentemente me escreveram e me pediram para escrever um prefácio de um livro que eu amo muito, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. E aí eu me lembrei de quando eu tinha, sei lá, 21 anos e escrevi uns poemas muito ruins. E eu li Cartas a um Jovem Poeta e eu pensei: eu nunca vou ser poeta na minha vida. Porque o Rilke colocava umas questões assim, de que para você ser poeta, você tem que se abrir para o universal, você tem que pensar na transcendência, você tem que ler os clássicos e os seus contemporâneos e pertencer a uma tradição. E eu falava: uma vida inteira não dá tempo para isso. Então eu acho que o meu lance era: eu tinha uma ideia muito errada de que ser poeta era ser um homem branco cis hétero que se levava muito a sério. E isso nunca esteve disponível para mim. Tinha um professor que uma vez ele falou assim: tem uma diferença muito grande entre escrever poesia e cometer verso. O que ele queria dizer com cometer verso era... microfone. O que ele queria dizer com cometer verso era do tipo assim: você passa na rua e vê uma flor e fala: flor de 7 pétalas, ponto. E esse é o verso, né? Mas você acha que esse tipo de visão, esse tipo de ideia sobre poesia é meio arrogante, é meio snob e até meio elitista? Primeiro, que a poesia é sempre colocada no lugar de algo inalcançável, que você não vai entender ou você não vai conseguir fazer. Então isso já cria uma birra das pessoas, do tipo: por que eu vou me interessar por isso que não é para mim? Outra coisa que ele fala que faz as pessoas ficarem com ódio da poesia é a má postura dos poetas. Porque os poetas são distantes, eles são arrogantes, eles se acham especiais. Então, ou a pessoa quer ser assim, quer se tornar esse poeta, ou ela pega a bode desse poeta e da poesia e não descobre várias outras poesias e outros poetas das quais ela poderia gostar e tornar a vida dela mais legal. E por último ele fala que o que dá ódio na poesia é a poesia. É que assim, o que é uma poesia é uma coisa muito relativa.
Eu, por exemplo, não me interesso em ficar justificando e tal, tipo, de vez em quando acontecem esses fenômenos assim, do tipo, poesia do Instagram, e as pessoas me perguntam, Stephanie, o que você acha de poeta do Instagram? Eu falo, não sei, eu não faço esse negócio. Mas é porque, no fim, o que eu fico pensando, na verdade, é assim, às vezes o que você precisa é de alguma coisa que te fisgue para você entrar no caminho. Uma poeta que eu gosto muito, que é a Ana Cristina César, falava que poesia é coisa de iniciado. Né? Ela falava duas coisas que eu nunca esqueci. Uma era que poesia é tudo que te tira do eixo. E isso para mim faz muito sentido. Porque a poesia talvez seja um verso cometido, mas que te desestrutura de um jeito. Uma outra poeta de quem a gente gosta muito, Angélica Freitas, fala que um bom poema sobre uma caneta Bic vai fazer com que toda vez que você pegue uma caneta, você pense em poesia. E isso que a Angélica falou foi uma coisa que também me marcou muito, porque isso me fez entender, por exemplo, na minha relação com João Cabral de Melo Neto, que embora às vezes seja daqueles poetas meio chato, meio cri-cri, toda vez que eu sento pra catar feijão, eu lembro um poema de João Cabral. Duas coisas que eu sempre lembro da minha avó catando feijão na minha infância e de que catar feijão se limita com escrever. Entendeu? Então isso fica na sua vida, sabe? Tipo, isso faz parte da sua experiência de como você se move pelo mundo. Entendeu? Eu acho que a questão é que tem gente que encontra algumas coisas que trazem conforto e ficam por ali. E tem gente que nem eu que vai, né, do tipo, beleza, eu li a Cristina César, e a Cristina César fala da Catherine Mansfield, aí eu fui ler a Catherine Mansfield. Catherine Mansfield fala da Virginia Woolf, eu fui ler Virginia Woolf. E por aí eu fui e nunca mais voltei, não pretendo voltar, porque foguete não dá ré. Tem até que mudar um pouco essa pergunta, porque o que você falou talvez já responda. Mas vamos tentar por outro caminho. Eu ia perguntar assim, você acha que ser poeta tem alguma coisa de ser sábio? E aí você pode nos apresentar outra ideia de sabedoria. Não, mas eu acho que assim, ser poeta é um lance de prestar atenção. Ser poeta é você se dedicar a prestar atenção na linguagem, no jeito como as pessoas falam, no que você lê, no mundo à sua volta, de um jeito que de repente você presta atenção numa coisa e você fala, aqui tem um poema. Então, assim, não diria que isso seja sabedoria, porque sabedoria fica soando uma coisa assim, meio arrogante. Talvez seja um jeito meio doido de ser, quem sabe, não sei. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que você vai abrindo sua sensibilidade, você vai se interessando pelas coisas. Tipo, hoje a gente estava fazendo trilha para cachoeira e você falou, olha que lindo esses fungos. E eu falei, estou lendo sobre fungos, porque me ocorreu. Eu traduzi um livro da Margaret Atwood recentemente, chamado Poemas Tardios, em que ela escreve poemas sobre os cogumelos que brotam do jardim dela depois da temporada de chuva. E eu falei, cara, é esse tipo de poeta que eu quero ser. Então, para você chegar nesse grau, você tem que prestar atenção e ter curiosidade pela vida, pelas coisas. E eu acho que o caminho é meio esse. Que legal, porque eu lembrei que em algum momento eu te ouvi já falando sobre a Angélica, de novo Angélica Freitas, que ela fala alguma coisa como ser poeta é um jeito de estar no mundo, né? Eu acho, sabe? Porque assim, eu acabei de dar uma oficina de escrita, durou um mês. E a minha oficina era para pessoas que já escreviam poemas
e queriam editar os poemas, queriam aprender como melhorar seus poemas. Então eu estava trabalhando contra a ideia de que o poema é uma coisa que você recebe dada da inspiração. Não, o poema é alguma coisa que você rascunha e depois você vai lá e você trabalha nele. E que, na verdade, o segredo do negócio é você ler poesia, você se juntar de inspirações, até você saber reconhecer quando seu poema tá bom e tá pronto. E aí, os alunos chegaram com essa pergunta assim, mas quando é que a gente sabe que a gente é poeta? Eu falei, sei lá, gente, mas eu acho que o mais interessante é a gente estar escrevendo poesia, lendo poesia, sabe? Ouvindo. Então, eu acho que é muito mais você desenvolver uma relação íntima com a poesia, independente de qualquer coisa, sabe? E é uma relação que ela vai mudando ao longo do tempo. Ela não é assim, do tipo, eu escrevi um livro e traduzo poetas muito legais e, tipo, minha relação, tipo, sou uma poeta estabelecida. Não, tipo, agora eu tô querendo escrever alguma coisa que seja diferente desse livro e aí eu preciso de outros caminhos, eu preciso de outras referências, eu preciso de outras dicções, eu preciso me desafiar a reinventar a minha relação com a poesia de novo. Tinha alguma coisa dos adultos e das pessoas que convivem contigo falar assim, vai ser poeta? Não. Era lá. Assim, eu era uma criança que gostava muito de cantar e dançar. Então, e eu gostava muito de ler, sempre gostei. Assim, a minha mãe recitava, tipo, essa menina tão pequenina quer ser bailarina pra mim, assim, do nada, dentro de casa. Mas é engraçado, porque quando eu falei pra minha mãe a primeira vez, assim, do tipo, eu acho que eu queria ser poeta, ela não me deu a menor confiança. Ela falou, então você vai ter que ler e escrever muito. E aí, quando eu falei, mãe, agora eu acho que eu tô escrevendo um livro, ela falou, quando você terminar, você me mostra. Mas eu espero que você não fale de mim nesse livro. Preocupação não. Espero que você só escreva sobre mim depois que eu estiver morta. Eu falei, acabamos de fechar um acordo, temos um combinado. E aí, quando eu terminei o livro, eu falei, o livro tá aqui, você quer ler? Era um maço de Word, assim, preso num grampão. Aí, um dia ela acordou de manhã, passou um café, sentou na varanda lá de casa, perto das plantas, e leu o livro inteiro de uma sentada. E aí, ela entrou no meu quarto, eu tava lendo, ela me entregou e falou, gostei, achei bom. É curto e quando termina a gente pensa, poxa, eu leria mais disso. Quero ver publicado. Não deixou de ser uma bênção, né? Foi. Sobre escrita, assim, né? Que é uma coisa que eu adoro saber mais a fundo, assim. Quando você escreve, você é do tipo... Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Mais ou menos. Eu acho que depende um pouco, assim. Eu escrevo muito o tempo todo. Eu escrevo diário, independente de ter projeto ou não. Eu escrevo a trabalho, né, como jornalista. Eu traduzo, que também é escrita. E eu acabo fazendo, dependendo da tradução que eu faço meio que um diarinho da tradução, porque isso me ajuda, às vezes, a ter ideias para poemas, ou isso me ajuda depois a repetir soluções do tipo, meu Deus, como é que eu tinha feito aquilo mesmo? Então, aí eu volto lá. Então, assim... Mas tem uma coisa que eu acho que é... Quando a gente... Eu vou nessa de que quem me navega é o mar.
até eu achar uma obsessão. Como boa escorpiana que eu sou, eu adoro uma obsessão. E aí, por exemplo, eu sou daquelas que vou escrevendo, aí um dia eu escrevo um poema bom e eu falo, isso aqui dá um projeto. Só que aí chega um momento que mesmo intencionalmente tem que largar o controle, entendeu? É meio que você chega assim na beira do barranco, você fala, agora eu vou descer na gravidade, não tem muito controle aqui. As pessoas tentam muito ensinar a gente a domesticar a escrita. Então, às vezes, você nem terminou de escrever, você já acha ruim, você não se permite. E eu acho que, para mim, o grande segredo do negócio, né, depois de uma escrita tão domesticada e padronizada, que é a do jornalismo, para escrever poesia eu tive que desaprender isso. Então, o que eu faço é, eu sempre tenho um bloco de rascunho barato em cima da minha mesa. Porque eu sou assim, eu tenho ideias enquanto estou lavando louça, eu tenho ideias enquanto eu estou cuidando do meu jardim. Então, assim, às vezes dá para anotar no celular, às vezes eu corro lá no bloco, anoto, para não perder, e depois eu volto. E aí é meio que isso, assim, eu fico tentando chegar nesse estado em que a minha atenção está muito aflorada e que várias ideias vêm para poder soltar e deixar para depois a gente edita. Eu ia te perguntar assim, também em termos de escrita, você escrevendo, se você é do tipo, é devagar, devagar, devagarinho, ou é mais uma coisa como sequência de toma-toma, sequência de vapo-vapo? Escrevendo poesia eu sou devagar. Eu acho que também tem isso, assim, como eu escrevo muita coisa a trabalho, escrevo muita coisa, né, com prazo, com demanda. A única demanda do poema é estar pronto, é olhar e falar, não tem nada sobrando nem faltando aqui. Então, assim, o poema leva meses às vezes. Às vezes o poema vem pronto e eu só dou uma revisada depois. E é, tipo, meio nessa. Mas, assim, eu não me pressiono a ser uma poeta produtiva. Tem gente que fica assim, pô, mas teu livro já tem 3 anos. Eu falo, pois é, e vai ter outra hora que tiver outro. Porque é isso. A menos que alguém me pague um adiantamento para eu vir pedir uma residência aqui na Caia de Cima, ficar só lendo e escrevendo, tipo, a poesia vai no tempo dela. E eu fiquei 1 ano sem escrever um poema, porque eu estava de luto. E as pessoas ficavam, escreve um poema sobre o isolamento social, não sei o quê. Não vou. Porque você não quer participar de uma antologia, escrever um poema sobre esse momento de incerteza. Um poema sobre a política do Brasil. Não. Porque eu não tenho condição de fazer isso. A hora que der, a hora que tiver condição, os poemas vão aparecer. E aí, sei lá, no início de 2021, os poemas começaram a voltar. Curiosamente, voltei escrevendo poemas sobre a minha avó. Foi assim, tipo, aquela coisa assim, o luto acabou, bora escrever poemas. Assim. O Carlos Cachaça dizia que do samba para macumba não tem diferença nenhuma, né? Você acha que com a poesia é a mesma coisa? Dá para botar ela nessa mesma roda? Eu sou suspeita porque eu sou poeta, sambista e macumbeira, então pra mim tá tudo na roda. Mas eu acho que assim, tem uma questão que é o seguinte,
eu penso muito a poesia a partir da oralidade e do corpo. Tem uma poeta que eu gosto muito, chamada Nick Giovanni, que ela tem um poema que ela diz assim: a poesia é um movimento gracioso da mão do poeta para o ouvido do leitor. Se não cantar, jogue fora o ouvido. E aí o poema segue, que eu não me lembro, mas esses versos, eles para mim são uma espécie de talismã, que é o seguinte: a maneira como o meu corpo se move e observa e apreende, a minha atenção, a minha sensibilidade vão pro poema. Depois que o poema está escrito, eu leio o poema em voz alta e edito o poema. Aí eu mando o poema para os amigos, eu leio, gravo áudio e tal, essas coisas assim. Mando para os amigos, eles falam o que eles acham e tal. E é meio que isso. Quando a pessoa vira e fala: cara, esse negócio aqui... E aí você fala: funcionou. Mas eu acho que essas reações que você vê que você toca o outro, para mim esse é o ponto de contato da macumba, da poesia e do samba. Porque você vai pro samba para se divertir, para botar a tua energia lá em cima, para descontrair, para encontrar seus amigos. Você vai pra macumba para mudar a sua energia, né? Para agradecer, para sair com uma energia melhor. Então, se o poema provoca algo que sensibiliza a pessoa, que faz com que ela se sinta melhor, ou que ela se sinta acolhida na tristeza dela, tá tudo aí nesse esquema. Escrever, por um outro lado, também dá medo, né? E assim, já tô falando afirmando porque a gente já falou sobre isso, e essa pergunta eu sempre fiz para os outros dois escritores que vieram aqui, assim, né? E rola esse medo contigo? Que tipo de medo seria? Assim, se tem esse medo, é um medo do tipo Ludmilla, que diz assim? Trouxe essas brincadeirinhas. É um tipo assim, tipo de medo que diz: ah, eu tenho medo de cair da moto e me ralar toda. Ou é um tipo de medo do tipo Clarice Lispector, que é do tipo assim: ah, eu tenho medo do desconhecido e do que eu não sei explicar. É engraçado porque eu acho que é um pouco dos dois, depende do dia, entendeu? Depende do que você está escrevendo. Por exemplo, quando comecei esse livro aqui, o meu medo era cair e me ralar toda. Porque eu falei: gente, eu vou escrever uns negócios aqui que, assim, quem entender, entendeu. Quem não entender vai querer me tacar pedra. As pessoas, tipo, minha família vai brigar comigo e tal. Né? Porque eu tava falando sobre várias experiências de ser uma mulher negra cuidando do próprio cabelo, as coisas que as pessoas me diziam e tal, e pensar as próprias origens, e pensar ideias de beleza, padrões de beleza, sacrifícios que a gente faz em prol de uma ideia de beleza que é inalcançável. Hoje, eu estou num outro lugar que eu escrevi um livro que 3 anos depois ele tem uma vida independente de mim, assim. Ele foi adotado em escola, tem gente fazendo trabalho de conclusão de curso sobre ele. Ele está em biblioteca de universidade, ele está em biblioteca de presídio. Cara, se pensar que tem gente que lê meu livro como projeto de remissão de pena, isso é uma das coisas mais inacreditáveis que aconteceu. Quando me contaram isso, eu chorei, real, assim. Isso é a poesia como uma experiência radical de busca pela liberdade, assim. E agora tem uma cobrança interna que eu preciso desmontar. Eu não posso mais escrever pensando assim: o que as pessoas esperam de Stephanie Borges? Tipo,
agradeço que as pessoas esperem alguma coisa, mas assim, eu tenho que me desligar disso e ver onde as coisas vão. Então é isso, assim, agora é encarar o grande medo do desconhecido, que é... Antes eu era uma pessoa que não tinha nada a perder e queria ser poeta. Agora que eu sou poeta, para onde eu vou? Então, eu acho que, na verdade, o medo da escrita vai mudando conforme o seu momento e a sua relação com ela. Ou o que você está querendo com ela. Traduzir também transforma em algum sentido especial, assim? Muito. Eu estava lendo várias teóricas feministas negras e eu ficava assim, me sentindo bem quieta, porque eu achava que tinha muito uma coisa de tentar explicar a própria humanidade para os outros. E eu sou muito revoltada para recair nesse tipo de retórica. Então a minha questão não é essa. A minha questão é se a minha experiência às vezes incorre em eventos estranhos em que eu estou vivendo a minha vida e as pessoas que são diferentes de mim não reconhecem a minha humanidade, eu vou escrever uns negócios esquisitos nesse grau. Então, é meio assim o meu projeto, entendeu? E aí eu comecei a procurar umas poetas que fazem esses negócios muito loucos. E aí eu comecei a traduzir. E traduzir essas autoras começou a me dar coragem para fazer o que eu queria fazer. Começou a me ajudar a pensar escolha de palavras, omissões de palavras, o uso do silêncio no poema, a interrupção da ideia no meio do poema, confiando que o leitor vai completar o que eu estou pensando, porque eu já deixei uma pista ali para ele. Então, assim, traduzir super transforma. Tem uma coisa também que eu acho curiosa, porque eu conheci a Stephanie num ambiente... Bom, a gente se conheceu em São Paulo e na época a gente trabalhou na mesma editora em momentos diferentes, mas... e eu nunca te falei isso, mas assim, eu acho que você foi uma das primeiras referências para mim de vozes cariocas. Falar que é o jeito de falar que arrasta e, né, quase que rebola ali com a língua, tem uma coisa muito, muito bonita. E aí, depois que eu fiquei entendendo mais do teu trabalho sobre tradução e tal, eu fiquei pensando assim, nossa, que curioso, será que quando você, inclusive, está traduzindo de uma língua estrangeira para o português, isso de alguma maneira chega a afetar o teu jeito de escrever? Não, aí eu acho que menos, porque quando eu traduzo me preocupa muito que não soe como tradutez, né? Porque às vezes rola essas traduções meio engessadas que o pessoal traduz, sei lá, realizar como perceber, sabe? Esse tipo de coisa esquisita. Inclusive, às vezes as pessoas me entrevistam para falar do meu trabalho de tradutora e eles falam assim, o que é que você acha que um bom tradutor tem que fazer? Eu falo, ler literatura brasileira. E as pessoas ficam olhando para mim e ficam assim, hã? Porque a diferença entre um bom tradutor e um mau tradutor é você fazer soar natural em português. Só que para você mandar bem no português, você tem que ver quem é que está fazendo bonito no português. Aí a gente lê nosso amigo Carlos Eduardo Pereira, entendeu? Traz aqui. Porque é uma dicção maravilhosa. Mas o que acontece é o contrário. Eu usar expressões do carioquês na tradução e os editores de outras cidades falarem, Stephanie, de onde vem isso? E eu falo, pô, mas aqui no meu bairro todo mundo fala assim. Tipo, então acontece isso.
Tipo, e às vezes eu brigo, eu falo, deixem meu carioquês. Porque é isso, né? Tipo, quando me contrataram, sabiam com quem estavam falando. Então não vem agora querer tirar minha gíria. Porque, enfim, se o cara tá usando uma gíria no poema que tá fazendo uma referência ao rap, se eu não for usar o rap nacional, eu vou usar o funk carioca. E é isso aí. E é do jogo. Não é mais sobre tradução, mas eu fiquei pensando assim, como essa pergunta que eu queria fazer tem a ver, assim, né? Porque quem te segue pelo Instagram, no mínimo, ali, vê o que você tem no seu perfil, tem foto de você com a sua família, com livros, eventos e tal, mas tem um bocado de planta também. E tem Ora Pro Nobis florescendo, e tem manjericão, e tem... Em que medida, se você acha que escrever poesia, a própria poesia tem a ver com a jardinagem, talvez? E aí eu comecei com cactos e uma suculenta. Aí depois veio o boldo. E aí depois eu comecei com os temperos e, enfim, vou voltar com mudas segunda-feira. E aí eu acho que tem uma coisa, tem esse lance da atenção, né? Porque você se relacionar com planta é você se relacionar com um ser vivo que usa uma outra linguagem que não é a sua. Isso ajuda a refinar a sua atenção. Você olha para aquela planta para descobrir o que ela precisa. Se ela precisa mudar de lugar, se ela precisa de mais água, se ela precisa de menos água, se ela precisa ser trocada de vaso, se ela precisa de poda. E acho que tudo isso faz parte dessa questão de se colocar no mundo aberto a outras coisas e outras linguagens. Mas também acho que tem a questão do tempo, porque tem planta que flore numa época, tem planta que fica mal no verão, e tem poema que vem toda uma vez, tem poema que vem pingando, tem poema que você escreve e você fala, bicho, eu já escrevi isso aqui, e aí você descobre que você tem uma série em andamento. Né? Você tem um assunto a esgotar que não acaba num poema só. Então você precisa dedicar tempo e energia para cultivar aquilo ali e ver o que vai sair dali, até onde vai. E tem a questão do corte, que você tem que aprender a perder o medo de cortar. Tanto podar uma planta, quanto cortar um poema do tipo... Tem 2 estrofes de enrolação aqui, vou cortar esse poema no meio. O livro da Stephanie é esse daqui, né? É o Talvez Precisemos. Talvez precisemos de um nome para isso. E eu acho isso tão curioso porque o título do livro é quase como se não fosse um título, se vocês perceberem. E eu queria que você começasse falando do livro por aí, talvez, né? Porque, assim, eu olho para isso como leitor e eu já fico pensando que, tipo assim, esse livro não vai querer me dar nenhuma resposta fácil. Porque se ele não está começando com um título, né, eu acho que não é uma resposta que eu vou encontrar nele. Eu acabei de escrever o livro e não tinha um título. E eu precisava mandar ele para as editoras. Né? Eu falei, tá pronto. Tenho epígrafes, tenho agradecimentos, tenho tudo. E não tenho a porra do nome do livro. Meu Deus. E aí comecei a pedir ajuda para os meus amigos. E ninguém queria assumir a responsabilidade. Todo mundo falava assim, Stephanie, escolhe os versos que você gosta, sei lá, não sei o quê. E aí, o Antônio Checherdeschi, que foi o que leu o poema quando acabou, o Checherdeschi, meu amigo, virou e falou assim, Steph, faz assim, senta, relê o livro todo e marca todos os seus versos preferidos. Faz uma lista e aí você vai achar o título. Aí eu falei, bom, esse foi o conselho menos cretino que me deram até agora, eu vou seguir.
E aí, quando eu fiz essa releitura, eu me dei conta de uma coisa que eu ainda não tinha percebido, que é ao longo do poema inteiro, né? O livro é um poema inteiro, são 10 partes independentes, mas ele todo se conversa. Eu digo que ele é um poema percurso. E aí, a questão de nomear as coisas vai e volta, e eu não tinha prestado atenção nisso. E aí eu fui lendo, e aí apareceu, e aí eu vou ler para vocês até o momento em que o título apareceu. Comentários que distinguem. Você é tão bonita, por que não... Parece muito limpo, não tem uma aparência muito profissional. É triste que existam meninas virgens, mas seus cabelos não. E naturalizemos a beleza pela dor, a ponto de parecer normal, o ferro quente carinhosamente chamado de chapinha, queimaduras de hidróxido de sódio e guanidina. Me avisa quando começar a arder pra gente lavar, tá? A cutícula é a camada protetora externa que recobre o córtex de cada fio. Em seu estado normal é suave, permite o reflexo da luz e reduz a fricção entre os fios. E o cafuné? Sim, você vai gostar de fazer, embora provavelmente não saiba descrever a sensação. O entrelaçar das espirais, os seus dedos, a maciez, a pele delicada, levemente oleosa. Talvez precisemos inventar um nome para isso. Na poesia contemporânea, na literatura contemporânea, na prosa, é muito comum ter esse eu que fala toda hora, né? Ter essa atenção desse eu em todo momento. E o livro da Stephanie tem outra coisa, que entram outras vozes por ali, levam a gente para outros caminhos, que são outros mundos e passam por seres míticos e outras realidades. Então, fala um pouco disso, da intenção disso, porque, né, eu acho que esse eu não tá ali não é à toa, né? Não. Esse eu não tá ali porque já tem eu demais na literatura contemporânea brasileira. Assim, de um modo geral, eu já procuro evitar o eu dos meus poemas. Eu sou uma grande fã do sujeito oculto. Eu penso que se eu não sou um sujeito dentro da filosofia ocidental, porque sou mulher negra do sul global, né? Por que eu vou ficar valorizando o sujeito no poema? Eu quero mais esculhambar o sujeito, né? E aí, às vezes não dá, às vezes a gente tem que ser sujeito, fazer o quê, né? Tem que se assumir. Mas quando eu posso bagunçar, eu bagunço. Eu fico tentando criar esses deslocamentos, assim, essas coisas que a pessoa parar e falar, gente, quem tá falando isso aqui? Tipo, justamente para as pessoas desnaturalizarem a ideia de que toda a voz do poema é a Stephanie. Se a poesia precisasse ser autobiográfica para ser entendida, pessoas diferentes de mim não vão poder aproveitar meus poemas, não tem graça nenhuma. Eu não tenho a pretensão de ser universal, mas eu tenho a pretensão de me comunicar com as pessoas. Se eu não quisesse me comunicar com as pessoas, eu não publicava, eu deixava guardado na minha casa, né? No livro, especialmente, quando eu falei, eu vou falar de cabelo, e cabelo é uma questão coletiva. Não é só o meu cabelo. É o meu cabelo, é o cabelo que eu vi a minha avó alisar e passar, e ver, e ficar esperando o cabelo alisar. É a minha mãe, que fazia bob de manhã, e passava o dia inteiro de bob, esperando secar, para poder sair bonita de noite. Sou eu e a minha irmã indo passar uma manhã inteira de sábado no salão para relaxar o cabelo. E 2 meses depois o cabelo tá todo ressecado, caindo. Então, assim, nesse projeto, isso é proposital. Porque até quando eu falo do meu cabelo, é uma experiência coletiva.
de modo geral, eu tento realmente evitar o eu, porque eu acho que é isso, assim. Os meus poemas são bem mais interessantes do que eu, no fim das contas, assim. Quando você estava escrevendo, você falava que para as pessoas que ia escrever um livro sobre cabelo, e se falava era esquisito, as pessoas reagiam de uma maneira esquisita? Então, era engraçado. Assim, algumas pessoas já falavam assim, pô, legal, nunca vi um livro sobre isso, embora existisse. Não só esse cabelo de abelha, que tá trançado aqui em alguns momentos, mas também tem um livro da Cristina Sobral, que tem um título maravilhoso chamado Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Ele não é todo sobre cabelo, mas ele tem vários poemas sobre a relação dela com o cabelo. Também foi um dos que eu li quando estava fazendo esse aqui. Mas assim, tinha gente que me perguntava por quê? E aí eu falava, porque eu quero. Né? Porque sim. Porque eu ainda não li nenhum livro sobre cabelo que nem o meu. Eu vou dar também uma resposta meio louca, assim, que eu sou abusada. Mas também tinha pessoas que falavam, quero ler. Sabe? Quando terminar, manda pra mim. Quando lançar, me chama. E esses foram os mais legais, assim, deram coragem, assim, do tipo, caraca, agora eu vou terminar, tem gente que quer ler essa porra. Conta para as pessoas, por favor, esse episódio do Salão de Beleza. Você sabe qual eu tô me referindo? Porque eu já ouvi você falando numa entrevista. Quando o livro saiu, mais ou menos assim, uns 2 meses depois do livro ter sido publicado, me escreveu o Instagram da Clínica dos Cachos em São Paulo. E aí vocês vejam que curioso. O Albino Nunes, que é o dono da Clínica dos Cachos, a esposa dele estava passeando na livraria, se deparou com esse livro, olhou, leu a orelha, leu a capa e levou para ele. E aí ele estava me escrevendo, porque ele queria o contato da minha editora, porque ele queria comprar uma caixa de livro para deixar na sala de espera do salão. Então ele comprou 60 livros. E aí todo o salão Clínica dos Cachos, onde as pessoas vão, tipo, tem salão que tem revista Caras, tem salão que você chega lá e tem esse singelo livrinho. E ele também fez uma outra coisa incrível, que foi, ele falou, aí ele falou, poxa, você foi tão gente fina comigo, porque quando chegou a caixa ele fotografou, me mandou e tal. Ele falou, quando você estiver em São Paulo com o tempo, vem aqui cortar o cabelo comigo e tal. Você deve fazer isso, não fiz ainda. E aí ele falou, você foi tão gente fina, você podia ter cagado pra mim, você podia ter achado que eu era assim, um babaca, tipo, querendo me aproveitar de uma causa. Eu falei, não, pô, gente que corta cabelo natural, que valoriza a pessoa usar o cabelo natural, é difícil. E, tipo, ele falou assim, então vou fazer assim. Eu vou sortear o seu livro junto com uma cesta de produtos e tal, não sei o quê. E aí o meu Instagram explodiu, gente. Então esse também é um dos lugares inesperados onde meu livro foi parar, que foi nas recepções de salão de cabelo. Eu tenho uma sessãozinha agora que vai começar nesse encontro, que é o seguinte. A gente tem uma rádio local, que é a Mercearia do Seu Branco, que fica ali na entrada de Macaé de Cima. E eu abri uma caixa de perguntas para as pessoas perguntarem coisas para um poeta. A dona Vânia, de Rio Bonito, e ela fala o seguinte. Estou com um problema de espinhela caída. Já fui médico e nenhum remédio resolveu. Uma poeta poderia me ajudar? Talvez uma poeta que seja benzedeira, né? Que eu acho que é o caso.
Vou pesquisar. Espinhela caída, agora eu não me lembro de nada exatamente, não. Mas eu sei que a pessoa com espinhela caída não pode ficar pegando vento. A próxima não quis se identificar, não deixou o nome, então a gente não sabe quem é. Mas ela é do Vale dos Pinhões. E ela diz o seguinte: a minha filha mais nova nunca leu nenhum livro, mas os vizinhos acham que ela é uma poeta. Você acha que isso é possível? Super. Só digo isso. É isso. É então. muito possível. Tipo, mostrem gibis para essa criança, mostrem livros ilustrados para ela. Assim começa. Temos outra, essa é mais desafiadora, tenho certeza. É o seu Gerson, lá de Macaé de Cima. Ele fala o seguinte: aqui na região onde a gente mora, aparece tudo quanto é cobra na Semana Santa. Ninguém sabe explicar isso. Será que uma poeta poderia explicar? Ai, que legal. Olha, não. Tipo, até o freestyle da poeta tem limites. Cobras eu não me meto. Queria pedir para Stephanie fazer a coisa que eu peço desde o primeiro encontro que a gente faz aqui, que é dar umas palavras de encorajamento para as pessoas. Seja o que você entender com isso, mas assim, essa ideia de que a gente está aqui no Café Coragem desde o início foi uma ideia assim super inspiradora para todo mundo, no sentido de que a gente abre esse espaço para imaginar e brincar e falar e ouvir. Me soou muito como aquela coisa do final do programa do Abujamra, do Provocações, que ele fala assim: fala uma coisa aí para a câmera, né? Se você quiser também falar umas palavras de encorajamento que dissesse o coração, diz pra gente que a gente vai receber também de coração aberto. Bom, gente, o que eu tenho a dizer de encorajamento para vocês é: divirtam-se. Façam coisas que tragam alegria e sentido para a vida de vocês. Eu, sei lá, eu me tornei poeta, sim. Eu me tornei jardineira, sim. Eu me tornei macumbeira, sim. Acho que dá bom. Acho que é um caminho legítimo. Cada um tem o seu. Mas se vocês quiserem se divertir com a gente escrevendo poemas, amanhã tem oficina. Então vocês apareçam lá com um bloquinho de vocês e o coração aberto, porque a gente vai escrever poemas sobre qualquer coisa. É esse meu motivacional de hoje. Muito obrigado. Ótimo.